Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Só me apresentando melhor, meu nome é Marcos, né? Como já foi falado, Cote é um apelido de infância. Eu sou casado com a Raquel, nós somos casados há 35 anos. Temos um casal de filhos, né? Ambos já são também casados, né? Inclusive meu filho é casado com uma sul-coreana, mora lá na Coreia, do outro lado do mundo, né? E nosso netinho está lá, né? Bem longe da gente. Mas vida missionária tem disso, né? São esses casamentos transculturais, né? Envolve às vezes um sacrifício um pouco maior. Mas gente, muito bom estar aqui com vocês, e do fundo do meu coração eu agradeço a maneira tão carinhosa como vocês têm me recebido aqui. Muito obrigado de coração. Amém? Gostaria de, nesse primeiro horário, conversar com você um pouco sobre o que eu chamo aí o princípio da família. Na verdade, assim, Deus tem colocado um peso muito grande no meu espírito em relação ao casamento, família. É impressionante como, principalmente no momento que nós vivemos, como a família tem sido atacada. Muitos de nós tivemos realmente a bênção de virmos de uma família funcional, mas muitos de nós, infelizmente, crescemos com um vazio existencial muito grande, deixado por um pai, uma mãe, um casamento. E então essa mensagem, ela tem esse propósito, na verdade, de nos ajudar a identificar os nossos papéis, principalmente como casais. E também é uma proposta de restauração no que diz respeito à paternidade. Porque o princípio que liga o Antigo ao Novo Testamento, né? O Antigo Testamento termina com isso e o Novo também começa com esse princípio, que é o coração dos pais se convertendo aos filhos, o coração dos filhos se convertendo aos pais. E é dessa forma que nós recebemos graça suficiente para vencer os pecados que porventura os nossos pais não conseguiram vencer. Mas é interessante porque naquela promessa que Deus fez para Abraão, quando ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós percebemos que a bênção de Deus, ela está relacionada não com o indivíduo, não diretamente com o indivíduo, mas a bênção de Deus, ela está diretamente relacionada com a família, ou seja, com a funcionabilidade da família. E é a nossa proposta aqui. O sucesso de uma família vai garantir o sucesso da sociedade. Deus é o Criador, mas nós somos os procriadores. Então, quem na verdade está construindo a sociedade, não é? A construção, essa engenharia social, ética, moral, para construirmos a sociedade, depende muito dessa lógica que Deus estabeleceu na família, o princípio do casamento. E nesse momento, então, o meu objetivo é avaliar a história dos nossos relacionamentos num contexto restrito ao nosso lar, um ambiente onde nós crescemos, desenvolvemos o nosso ser, como também o ambiente onde nós estamos gerando e criando os nossos filhos. Antes de eu entrar aqui sobre os papéis, não é, relativos aí à cobertura familiar, eu gostaria de definir o amor, falar um pouco sobre o amor.
Porque nós sabemos que o amor é a essência realmente daquilo que faz os relacionamentos funcionarem, e talvez um dos conceitos que tem sido mais distorcidos por essa geração é esse. Um dos conceitos onde o egoísmo, o hedonismo mais tem avançado, vem a partir de uma distorção do amor. Então é impressionante como essa palavra amor tem sido pretexto realmente para muita irresponsabilidade, muito hedonismo, uma vida centralizada apenas nos prazeres e etc. E é interessante dizer que Jesus colocou o amor não a nível de um sentimento, mas ele estabeleceu o amor a nível de um mandamento. Mas eu diria que amor não é apenas afeição, como muitos de nós romantizamos. Amor também envolve limites, afeição e limites. E não só afeição, limites, mas a justa medida no exercício dessa afeição e desses limites, da correção. Limites produzem disciplina, orientação, segurança moral. A afeição, por sua vez, o exercício da afeição produz compaixão, solidariedade, fortalecimento emocional. E o equilíbrio entre limites e afeição vai definir a verdadeira liberdade. Aquela liberdade que é caracterizada pela responsabilidade. Então, um verdadeiro padrão de liberdade no relacionamento vai, por sua vez, produzir respeito, maturidade e convivência. É tudo o que nós queremos quando nós pensamos num processo de amadurecimento dos nossos filhos ou dos discípulos que nós estamos formando. Então, a verdadeira liberdade que caracteriza o amor se baseia na aplicação de limites e afeição dosadamente. A dose, nós sabemos, pode estabelecer a diferença entre a cura e o veneno. A dose certa cura, a dose errada pode até matar. O que eu quero dizer é que amor sem limites é libertinagem, e amor sem afeição é legalismo. Tanto a libertinagem quanto o legalismo são elementos altamente tóxicos para a funcionalização das relações humanas. Então eu gostaria de estudar com você um quadro de valores que é legado aos filhos através do perfil, ou eu diria do papel, da função do pai, a função da mãe e também a função do relacionamento conjugal. Veja bem, não apenas o pai exerce um papel sobre a vida dos filhos, como também a mãe, mas também o relacionamento conjugal. Gente, o casamento também é uma pessoa plural, uma pessoa jurídica, vamos dizer assim, mas é uma pessoa. Então eu poderia dizer que são esses valores que eu queria trabalhar com você aqui. O pai vai comunicar ou deixar de comunicar para os seus filhos 3 coisas: direção, limites e segurança. Esse é o papel do pai, na sua essência. A mãe, por sua vez, também vai comunicar ou, de repente, deixar de comunicar 3 coisas: vínculos, nutrição e administração. 3 coisas. E, por sua vez, o relacionamento conjugal vai trazer uma proteção ou uma desproteção sobre a vida dos filhos em 3 áreas:
área da sexualidade, afetividade e companheirismo. A palavra amor no grego, essas três manifestações dessa palavra no Novo Testamento, né? O amor sexual, o eros, o amor ágape, que é o amor altruístico, sacrificial de Deus, e o filéu, que é amizade. Esses três aspectos são fundamentais no relacionamento conjugal: sexualidade, afetividade, companheirismo. Na verdade, assim, quando eu comecei a construir essa aula, vem muito, porque no aconselhamento você acaba interagindo não só com os bastidores, mas com a realidade, aquela realidade nua e crua de muitas pessoas. E muitas pessoas vêm de um relacionamento nulo ou crítico com seus pais. Muitas pessoas que cresceram com um buraco existencial enorme. 1/3 dos brasileiros não tem sequer o nome do seu próprio pai, o sobrenome do seu próprio pai na sua certidão de nascimento. Então, muitas dessas pessoas, elas nem sabem o que elas perderam em relação aos pais. Por quê? Porque não os tiveram. Então, essa abordagem, algumas coisas que nós vamos falar aqui, isso se apresenta como uma alternativa para que se resgate, principalmente através do nosso relacionamento com Deus, todo um quadro de valores que deveriam ter sido legados pelos nossos pais. E na Bíblia, Deus se apresenta assim como pai de órfãos, juiz de viúvas. Jesus prometeu: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, né? Então esse acaba sendo um mapa, um referencial para observarmos as relações familiares, suas funções, seus resultados. E eu quero compartilhar isso com você, vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeira coisa, nós vamos começar aqui pelo princípio ou pela função do pai. É interessante porque o princípio ou a função do pai tem muito a ver com uma noção de missão e liderança. O relacionamento com o nosso pai é uma preparação para um relacionamento livre com a paternidade divina. Um modelo de autoridade paterno em relação aos filhos é responsável por esses elementos que fundamentam a liderança, a capacidade de liderança. O que é você liderar? O que é você exercer uma boa liderança? Um bom líder é um visionário, é aquele que dá direção para um grupo de pessoas, ele dá direção. Ele zela pela ética, pelos valores, pelos princípios, pela verdade. E para nós sabemos que a verdade é absoluta e pode ser discernida, conhecida, não é? E também um bom líder, um bom pai, ele vai trazer segurança. Então, nós podemos resumir o conceito de liderança nessas três coisas: direção, limites e segurança. Primeiro ponto aí é a direção. É interessante quando a gente estuda um pouco sobre o relacionamento de Deus com a nação de Israel, principalmente aquela fase do deserto que foi a infância da nação. Inclusive, a Bíblia fala assim, né? Como um pai que carrega o seu filho nos braços, assim Deus conduziu o seu povo de Israel pelo deserto, por um lugar que não havia caminho. Quem dá direção é o pai. Então havia uma nuvem durante o dia, havia uma coluna de fogo durante a noite, a nuvem andava, o povo andava, a nuvem parava, o povo parava. Quem direcionava o povo, quem dá direção para as pessoas é o pai. Isso é paternidade.
Então, o perfil e o referencial do pai produz nos filhos um senso de orientação e propósito na vida. Eu não tenho muito tempo para trabalhar esse tema aqui, mas é interessante que quem mais afirma, quem mais libera o conhecimento da identidade é a afirmação do pai. Afirmação do pai. Quando a gente olha lá Jesus começando o seu ministério, se submeteu ao batismo de João lá no Jordão, e de repente uma voz rasga os céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. É impressionante como a afirmação de um pai gera um senso de identidade. Então, quando a gente fala sobre identidade espiritual, é essa capacidade de conhecermos as verdades de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. É impressionante que pessoas, como que essas pessoas que tiveram um pai presente, que serviu de referencial, de modelo, como isso ativa uma bússola, um norte, um senso de direcionamento na vida dos filhos. Esses filhos rapidamente acabam, e muitas vezes até precocemente, eles já atingem um discernimento claro sobre o seu destino. Em contrapartida, pessoas, às vezes não tiveram um pai ausente, às vezes sei lá, às vezes foi um homem alcoólatra, passivo. É impressionante como essas pessoas se sentem frequentemente perdidas, desorientadas. Às vezes elas não conseguem tomar decisões importantes na vida, invariavelmente fazem uma série de tentativas vocacionais frustradas. Então, tem muitas áreas que às vezes assim, eu faço uma pesquisa informal, porque no aconselhamento a gente tem essa chance. Às vezes você está ouvindo uma pessoa e você percebe que é uma pessoa que está desconectada, por exemplo, da sua identidade vocacional, ela não sabe direito por que ela está nesse mundo, não é? E é interessante, aí você faz essa pergunta: olha, como foi o seu relacionamento com seu pai? E às vezes a resposta que essa pessoa vai dar já te leva realmente a entender a razão desse desnorteamento. Inclusive, essa carência, essa ausência do pai, muitas vezes pode produzir na vida dos filhos uma carência afetiva crônica. E a tendência das pessoas carentes, infelizmente, isso é uma característica muito forte nessa atual geração: pessoas carentes, pessoas sem referencial de pai. Não é a parábola do filho pródigo hoje é a parábola do pai pródigo. Às vezes os pais estão mais perdidos que os filhos. E esses filhos totalmente carentes, a tendência de uma pessoa que tem um déficit emocional é compensar isso com um crédito de concupiscência. Então eles vão tentar achar isso numa paixão, num relacionamento, e acabam confundindo o amor com a imoralidade. E fazem realmente uma série de decisões erradas que certamente vão custar muito caro. Então, a primeira coisa, primeiro aspecto aí do papel do pai é esse: é ativar em nós um senso de norteamento. Segunda coisa, limites. Dos limites vem o nosso quadro interno de valores, aquele discernimento claro do que é certo, do que é errado. Eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje, como que há uma inversão de valores, como as pessoas estão chamando o certo de errado, o errado de certo. O homem está virando mulher, a mulher está virando homem. Os heterossexuais não querem casar, os homossexuais estão brigando para casar. O mundo está assim de cabeça para baixo. Limites vão estabelecer essa noção então de sanidade moral, não é? E é interessante que como que os valores, os princípios, o estilo de vida do pai
a motivação, tudo isso são determinantes fundamentais em relação aos limites adotados pelos filhos, não é? E é isso que vai determinar também o nosso nível de proteção ou desproteção espiritual. O pai também, ele tem esse poder de afirmar a consciência, não só a consciência moral dos filhos, não é? Pelo seu posicionamento, pelo seu estilo de vida, mas também é quem afirma a consciência sexual dos filhos. Às vezes nós pensamos que enquanto o pai afirma a masculinidade do filho, a mãe afirma a feminilidade da filha, mas não. É impressionante como o problema, os desvios na área da sexualidade sempre tem a ver com esse eixo, um eixo de orfandade paterna. É impressionante, não é? Tanto é que eu me lembro, minha filha, né, quando era criança, e às vezes ela estava lá no espelho, né, se embonecando e tal, aí eu olhava para ela assim e elogiava. Às vezes minha esposa elogiava, ela gostava, mas quando o elogio vinha de mim, de um homem que ama ela com pureza, eu vi o impacto daquilo na vida dela. Quem afirma a feminilidade da filha é o pai. Então é muito importante também o pai, quando a gente fala sobre limites, a gente comunicar esse discernimento de uma vida pastoreada por princípios, por verdades, não é? Esse discernimento das leis que governam o mundo moral. Gente, porque nós não quebramos a lei moral, o máximo que nós vamos conseguir é ser quebrado por ela. Então, quando a gente fala sobre paternidade, sobre discipulado, inclusive na grande comissão que Jesus nos deixou, é interessante, tem um detalhe que às vezes a gente não se apercebe, mas Jesus disse que nós deveríamos ensinar as nações a guardarem os seus mandamentos. Veja bem que Jesus não falou assim que nós deveríamos ensinar os mandamentos. Ele não falou ensinar os mandamentos. Ele falou ensinar a guardar os mandamentos. É totalmente diferente. Ensinar os mandamentos, principalmente, se você não pratica aquilo, é legalismo, é incoerência. Agora, ensinar a guardar os mandamentos é você ensinar a obediência. E você só ensina a obediência sendo um exemplo. Jesus não tinha um sermão sobre santidade, ele era o sermão. Ele falou: eu me santifico a mim mesmo, para que vós sejais santificados na verdade. Então é muito importante nós entendermos esse papel do pai, não é? O evangelho que os nossos filhos realmente vão ler é o evangelho que nós vivemos. Eu me lembro, meu filho era criança ainda, e de repente ele começou a estudar a Bíblia. Eu não falei para ele estudar a Bíblia, mas ele começou a estudar a Bíblia. Uma vez ele me procurou, que ele estava com as dúvidas lá no livro de Levítico. Eu falei: uai, Gabriel, você está lendo Levíticos? Não, pai, estou, não sei o quê, né? E aí alguém falou: mas por que você já está lendo a Bíblia nessa ideia? Eu vejo meu pai fazer isso todo dia. Exemplo fala alto, não é? E a terceira coisa, o terceiro papel do pai é proteção, segurança. O senso de segurança e confiança que constrói a autoestima vem pelo perfil do pai. Então, o posicionamento, o espírito de presença, iniciativa, essa responsabilidade do pai em prover o lar, isso vai comunicar segurança e descanso. Quando você tem um pai fiel, leal, responsável, os filhos
podem ter infância. As crianças chegam em casa, elas não estão preocupadas. Será que hoje vai ter comida? Não é? Será que nós vamos passar necessidade? Não. Puxa vida, tem um pai que dá segurança, que é provedor. Agora, imagina, de repente, um pai que deveria trazer lá o mantimento para o almoço, mas de repente ficou perdido num boteco. Esse pai não chega. Aí no outro dia ele também não chega, no outro dia ele também não chega. Isso vai produzindo uma ansiedade na vida daquela criança, e ela começa a ficar preocupada. Será que hoje a gente vai ter comida? Será que vai ter aquilo que a gente gosta? E às vezes quando esse pai chega, e chega bêbado, e briga, violência, então isso vai cavando fundo na alma dessas crianças, produzindo realmente todo um abalo emocional, que depois pode gerar transtornos muito sérios. Hoje a gente vê crianças, adolescentes já vivendo à base de psicotrópicos, exatamente por causa dessas sobrecargas. Eu me lembro, uma vez eu estava numa viagem internacional, eu estava visitando uma equipe da Jocum na Rússia, e uma das missionárias que estavam ali, ela me procurou e falou: puxa vida, Cote, eu estou muito mal, eu estou precisando de conversar com alguém. E comecei a conversar com ela. E ela estava assim, literalmente, numa crise existencial, né? Quando você pensa, puxa vida, uma pessoa que tem um chamado missionário, né? Um país como a Rússia, né? Puxa vida, um desafio enorme, mas numa crise terrível, estava totalmente implodida. E ela começou a dizer: olha, puxa vida, estou tendo dificuldade de acreditar que Deus vai estar me sustentando aqui. Ela tinha perdido alguns mantenedores, não é? E falou: olha, tem momentos que vem até um pensamento de que Deus nem existe. Imagina, uma missionária falando isso. E fui ouvindo ela, e de repente eu perguntei para ela: como foi a sua história? Tem alguma coisa assim que você sente que te marcou, que te traumatizou? E ela começou a falar sobre o relacionamento com o pai. E ela falou assim, resumindo, falou: meu pai, pessoa boa, quando ele não estava bêbado, mas ele só costumava chegar em casa, infelizmente, ele tinha esse hábito, né? Esse vício. Antes de ir para casa, ele passava no bar. Então, quando ele chegava em casa, ele já estava totalmente alterado, e quando ele bebia, ele se transformava numa outra pessoa, uma pessoa terrivelmente violenta, terrivelmente violenta. Então aquelas cenas, e ela falando que quando ela percebia que o pai chegava, que estava esbravejando, brigando, agredindo, uma criancinha, ela entrava para debaixo da cama, e ali ela ficava tendo quase que colapsos de insegurança. Isso foi destruindo ela por dentro, isso foi destruindo o senso de descanso, de convicção, de esperança na vida dela. Olha o estrago. Eu me lembro também de uma situação que um pastor muito amigo me contou. Esse pastor, antes de se converter, morava na América, e ele era uma pessoa assim, né, antes de se converter, era um cara muito bruto, daqueles ímpios, bem ímpios mesmo, né? E trabalhava lá como pintor, e ele estava lá no trabalho dele, chegou uma criança, e aquela criança começou a brincar por ali, mexeu numa tinta, na outra, né? Criança brincando, e ele, que era um cara assim meio estúpido, olhou para a criança e falou assim: menino, some daqui, senão te dou um cascudo, né? Te dou um cocão.
Aí o menino, coitado, né? O menino olhou para ele: você vai ver, chamar meu pai para você, né? E foi embora, triste. No final da tarde, ele está vendo o menino passar, lá na frente, e vê o menino passando, e estava com o pai. Só que o pai desse menino, era um cara assim, baixinho, fraquinho, né? Até esse irmão falou assim: rapaz, se ele fosse chamar o pai dele para brigar comigo, o pai dele ia apanhar demais, coitado. Mas na cabeça do menino, era o Superman. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. O senso de segurança que um pai amoroso, leal, fiel, responsável dá para uma criança. Isso é colocar a criança no caminho do Senhor. Caminho fala de estilo de vida. Não é só de uma doutrina, mas de um estilo de vida, de andar nas pegadas abertas pelo Filho de Deus. Segunda coisa que nós vamos falar aqui é o princípio ou a função da mãe. Assim como o pai comunica uma noção de missão e liderança na vida, a mãe vai comunicar uma noção de submissão, apoio, uma noção de administração. Nós vamos ver que liderar e administrar são coisas bem diferentes, tá? Eu costumo dizer que a mãe é como uma preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A figura da mãe comunica descanso, comunica essa dependência do Espírito Santo. Nós vamos ver, a mãe é uma pessoa nutridora, não é? Uma pessoa presente. O mais importante, por exemplo, em relação ao papel do homem, não é a presença do homem, porque o homem é o caçador, é o que sai de casa para trazer o sustento. A coisa mais importante para o homem é referencial, o que ele significa de verdade no coração dos filhos. Mas a mãe tem muito a ver com presença. Aliás, esse progressismo está fazendo de tudo para arrancar as mães de casa. Isso é um problema. Tem muita gente que está perdendo a guerra aí. Pessoas que tiveram uma mãe presente têm uma facilidade natural de estabelecer um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. As pessoas mais carismáticas que eu conheço, você pergunta: como é que foi o seu relacionamento com a sua mãe? Você vai ver que foi um relacionamento assim, muito saudável. Porque o Espírito Santo, assim, ele é nutridor, consolador, advogado. Quando ninguém te entende, sua mãe te entende. Quando todo mundo já perdeu a fé em você, e às vezes é um picareta mesmo, está lá sua mãe: não, meu filho, toma aqui mais um dinheirinho, não tem problema. Ela te entende, não é? Quando você está em perigo, sua mãe intui a situação. Parece que ela tem aquelas anteninhas do Chapolin colorado, né? Tim, tim, tim. Sabe que tem algo que não está bem. É impressionante. Às vezes ela até prevê o tempo: meu filho, leva o guarda-chuva, né? É interessante, como chove. Rapaz, boca de mãe é uma boca santa. Tem uma unção, né? Quando a mãe abre a boca. Então, a cobertura espiritual de uma mãe presente produz sensibilidade, essa abertura para você receber os dons, desfrutar das manifestações do Espírito Santo, que são tão maravilhosas, não é? Mas, resumindo, a mãe, ela é responsável por esses elementos que fundamentam uma capacidade administrativa. Quando a gente fala em administração, nós temos 3 pilares, que é isso aqui: vínculos,
Um bom administrador é uma pessoa de vínculos, é uma pessoa de relacionamentos. Nutrição. Então, um bom administrador, ele não só estabelece vínculos, mas ele tem facilidade de nutrir esses relacionamentos e os processos para alcançar os objetivos. Vínculos, nutrição e organização. Uma pessoa que coloca as devidas pessoas nos devidos lugares. Ninguém melhor do que a mãe para isso. Então, primeiro aqui, vínculos. Pessoas que tiveram uma mãe presente, que desempenhou esse papel de edificadora do lar, tem a tendência de desenvolver novos relacionamentos com extrema facilidade. Já viu aquelas pessoas que elas fazem amizade fácil, não é? Impressionante, às vezes, o impacto de uma boa relação com a mãe. Essas pessoas podem confiar nas outras, são capazes de dar novas chances para as pessoas, mesmo quando as pessoas erram com elas. Elas receberam isso de quem? Da mãe. Então, o relacionamento se torna um fator primordial na vida da pessoa. Em contrapartida, pessoas que tiveram uma mãe ausente, ou às vezes uma mulher ferida, às vezes a mulher era traída, sofria violência por parte lá do marido, acabou se autorresignando, não é? Vai se autorresignando, se anulando, e muitas vezes descarrega a sua frustração, né? Na vida dos filhos, com um comportamento mais espinhoso, não é? Agressivo. Então, normalmente, quando você observa pessoas que tiveram ou uma mãe ausente, ou uma mãe que foi uma mulher ferida, elas acabam desenvolvendo alguns problemas crônicos, bloqueios de relacionamento, não é? Normalmente, a pessoa que veio, ou não teve uma mãe, ou um relacionamento, uma mãe que se anulou, normalmente essas pessoas têm a tendência de se tornarem extremamente tímidas. Eu não estou falando que é errado uma pessoa ser tímida não, gente, porque tem gente que é tímida, porque o temperamento dela é assim, mais recatado, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que não é só uma timidez, é um bloqueio que elas têm. E de repente isso está muito associado com essa disfunção do papel da mãe. Ou pessoas que elas se tornam, como eu falei, pessoas naturalmente espinhosas. Lembra lá a parábola de Jotão, do espinheiro? Porque tiveram uma mãe que se tornou, que descarregou tanto as frustrações dela de maneira violenta na vida dos filhos, que eles foram engessando os filhos nesse mesmo padrão de comportamento, aquela pessoa que machuca os outros sem perceber que está machucando. Então é importante a gente entender que o perfil da figura materna, o seu estado de presença, vão determinar a liberdade ou o aprisionamento temperamental dos filhos. Equilíbrio temperamental tem muito a ver com o papel da mãe. Segunda coisa aqui é a nutrição. Nutrição pode ser definida como atenciosidade, essa capacidade de exercer cuidado, dar apoio. Então, uma noção de solidariedade e amor depende muito do perfil da mãe. Nós sabemos que a mulher, naturalmente, ela é mais sentimental, ela é mais intuitiva, bem mais intuitiva. Gente, às vezes eu estou fazendo aconselhamento junto com a minha esposa, às vezes estou atendendo uma pessoa, eu e ela atendendo. Rapaz, às vezes ela tem uns discernimentos que são assim tão precisos que ela chega e mata o negócio. Fala assim, rapaz, eu acho que eu sou um retardado, não é possível. Eu nunca ia para esse lado. É impressionante a intuição. Às vezes me fala, Cote, olha, cuidado com isso. É impressionante, rapaz, como elas enxergam e intuem coisas que a gente não consegue perceber.
Então, essas características evidenciadas no exercício do papel da mãe, lógico, isso vai produzir um cuidado muito maior, não é? Vai moldar os filhos num contexto de maior sensibilidade emocional, discernimento espiritual, não é? Eu costumo dizer que uma mãe e mulher de Deus é a maior mestra do dom pastoral. Nós sabemos que, né, pastor, tudo bem, é uma posição, mas antes de ser uma posição, é uma função. Não é só a pessoa estar na posição, tem a função. E a função pastoral tem muito a ver com a mãe. Essa pessoa que cuida, que só de bater o olho já sabe, não é? Então, é interessante como a mãe, uma mãe mulher de Deus, é mestra do dom pastoral e vai nutrindo o seu filho com o seu estilo de vida sensível, intuitivo, solidário, caloroso. Então isso está na natureza da mãe, ela é nutridora. O que mais difere a mulher do homem? A mulher tem útero, ela tem seios, não é? Ela tem uma estrutura para nutrição. E essa nutrição não é só orgânica, é emocional, é psicológica, é também espiritual. Papel da mãe. E o terceiro papel é a organização. Enquanto o pai governa o lar, a mãe edifica o lar. Ela é a organizadora da casa, provendo um ambiente de ordem, ao mesmo tempo aconchegante, e isso vai exercer um papel, um efeito na vida interna dos filhos. E lógico que uma vida interior organizada vai exteriorizar, não é? Às vezes não é só você tirar o cara da favela, você tem que tirar a favela do cara. Organização começa de dentro para fora e tem muito a ver com a mãe. E é interessante esse poder que a mãe tem de organizar. Gente, ninguém para organizar uma casa como uma mãe. É impressionante. Eu não sei, por exemplo, não sei se você já entrou numa casa que só mora homens. Na Jocum lá é fácil, porque você tem o dormitório masculino e você tem o dormitório feminino. Rapaz, você entra no dormitório feminino, está tudo arrumadinho. Você entra no dormitório masculino, cara, rapaz, é uma bagunça, mas você coloca uma mulher ali, questão de horas está tudo arrumado, impressionante, não é? Então, o princípio da mãe ensina que ela deve não apenas produzir um ambiente físico aconchegante no lar, mas um ambiente emocional que congrega a família. O grande paradigma aqui em relação ao papel da mãe não é só organizar fisicamente o lar, mas organizar emocionalmente, criar aquele clima que atrai a família. E aqui que às vezes que a gente percebe, né, principalmente aconselhamento de casais, que muitas mulheres às vezes perdem a batalha, porque às vezes elas começam apenas se tornarem reativas, reclama disso, reclama daquilo, e reclama daquilo outro, não é? E sem perceber vai se tornando, como a Bíblia diz, uma mulher rixosa, não é? E eu não sei, aqui, você que é mulher, não sei se você já percebeu isso. Quanto mais você reclama do seu marido, menos ele faz o que você quer. Quantos já perceberam isso? E eu vou te falar por quê, tá? Eu vou te falar por quê. Você não está sabendo semear, né? Veja bem, todos nós sabemos que, assim, o grande ponto fraco, vamos colocar assim, o grande ponto fraco da mulher
é não se sentir segura. Quando a gente pensa assim emocionalmente, psicologicamente. Qual que é o grande ponto fraco da mulher? Não se sentir segura. E qual que é o grande ponto fraco do homem? Será que eu falo? O que um homem mais procura numa mulher emocionalmente, psicologicamente? Respeito. Respeito. Já viu que os homens têm tendência de querer aparecer, chegar com um carrão, fazer a média? O que esse cara está pedindo? E às vezes até mendigando. Respeito. Ele quer respeito. Quando ele dá uma de machão, o que ele está querendo? Ele está pedindo respeito. Quando a mulher desrespeita o marido, quando ela começa a desrespeitar o marido chega em casa, às vezes cansado, já vem ela com uma ladainha, não é? E tal, aí ele tende a se afastar, e ela continua. Com o tempo, isso vai se tornando tão estressante para ele, que ele começa a evitar o lar. Ele começa a evitar. Eu lembro uma vez, estava atendendo um grande empresário. Ele falou assim: Cote, eu podia chegar em casa às 5 horas da tarde, se eu quisesse. Ele é o dono da empresa. Mas ele chegava às 11 horas da noite. Porque quando ele lembrava do que estava esperando ele em casa, ele fazia questão de arrumar uma outra coisa para fazer. E é nessa daí, gente, que vai entrar boi na linha. Porque chega aí uma Jezabel da vida. E eu vou te falar, Jezabel sabe fazer direitinho o papel da esposa perfeita. Mas é Jezabel. É o cão chupando manga. E daqui a pouco é uma família, um casamento que foi destruído, não é? A mulher sábia que edifica fisicamente e emocionalmente o lar, proporcionando um ambiente de conforto e liberdade, polariza a família. O marido não vê a hora de estar em casa, os filhos também, não é? Então, organização. Pai, direção, limites, segurança. A mãe, vínculos, nutrição, organização. E só para a gente fechar aqui, o princípio, a função do casal. A Bíblia fala uma série de casais de palavras e de funções. A Bíblia fala, por exemplo, para as mulheres: mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, vós maridos, amai as vossas mulheres. Existe amor sem submissão e submissão sem amor? Vai ser difícil, não é? Liderança e administração, como nós falamos, basicamente, nós falamos que a mulher, ela tem uma natureza administrativa, sim ou não? A mulher tem uma natureza administrativa. O homem planta um espermatozoidezinho no útero dela, depois de 9 meses, ela devolve para ele um bebê prontinho, com a ajuda de Deus, né? Mas ela tem essa capacidade de pegar algo quase que insignificante e transformar isso numa vida. Então ela tem uma natureza administrativa, porque ela foi feita assim, não é? A Bíblia fala como auxiliadora idônea. Inclusive essa palavra idônea no literal é aquela que olha nos olhos de igual para igual, apta para ajudar. Ela é uma auxiliadora que não é inferior, muito pelo contrário. Uma auxiliadora. As mulheres são assim, sempre querem nos ajudar. Eu estou com a minha esposa aqui do lado, andando de carro, o GPS já liga. Ó, vira à direita, cuidado, senão vai fechar. Ela vai te ajudando. E não adianta querer desprogramar. Foi Deus que programou. Entendeu?
Então, nós falamos, gente, por isso que é sinérgico. O homem tem uma natureza de liderança, o homem ele tem a capacidade de ter senso de direção, destino, mas a mulher, e liderança é isso, liderança é você enxergar onde você quer chegar, uma vida com um propósito, mas administrar é essa capacidade de organizar, de administrar o dia a dia, para que você chegue naquela direção. Por isso que se você pega liderança sem administração, vai ver com uma pessoa, assim, um líder, mas pouco administrativo. Liderança sem administração, você vai ser um sonhador, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você não faz um plano diário que te permita chegar naquele objetivo. É liderança sem administração. E também a administração sem liderança não funciona. Aquela ilustração da escada do sucesso, o cara coloca a escada na parede, vai subindo degrau a degrau, fazendo tudo certinho, né? Aí chega lá em cima, coloquei a escada na parede errada. Não é aqui que eu queria ter chegado. Por isso que o casamento é tão poderoso, gente. Essa sinergia entre uma pessoa que tem capacidade de liderar e uma pessoa que tem capacidade de administrar. Isso é altamente sinérgico. Eu sei que quando a gente fala de submissão, às vezes algumas irmãzinhas até encolhem na cadeira, né? Porque infelizmente o conceito de submissão se tornou assim uma palavra muito desgastada, muito deturpada, e muitas vezes até pretexto de abuso espiritual, né? Tem marido que quer descer goela abaixo, não é? Assim, o jeito dele sobre a mulher, em nome da submissão. Gente, essa palavra submissão, ela tem uma conotação muito funcional. A palavra submissão, a essência dela é cooperação. O que é submissão? Alguém que desempenha a missão de cooperar com a missão de uma outra pessoa. Por isso, assim, você vai casar com uma mulher, quando vai casar com um homem, qual que é a primeira coisa que ela tem que assentar no coração dela? Ela tem que se converter à missão desse cara. Puxa vida, a minha missão é cooperar com a missão do meu marido. Eu sempre falo, antes de você se casar com o seu marido, você precisa de se casar com a missão dele, com a identidade vocacional dele, o chamado dele. Às vezes essa pessoa pode ser que ela tenha assim um perfil vocacional que vão trazer muitos desafios. E quando você coopera com isso, é poderoso. Mas quando uma mulher não se casa com a missão do marido, aí é complicado. Aí vai dar conflitos, não é? Que são bem difíceis, né? Então, veja bem, a mulher foi tirada do lado do homem e ela tem que andar ao lado. Não é atrás de um homem de Deus que tem uma mulher de Deus, é ao lado. Se você anda atrás, você é muçulmana. Se você anda na frente, é Jezabel. Anda ao lado. Não é? Anda ao lado. Então veja bem, quando a gente fala aqui sobre papel do casal, tem três coisas aqui, três princípios muito importantes, que são, quando a gente pensa no casamento, o principal papel do casamento é proteger os filhos, nessas três áreas: sexualidade, afetividade e companheirismo. O amor eros, o amor ágape, o amor filéu. Primeiro, a sexualidade.
Irmãos, isso aqui é observação, é empírico, é científico. Hoje a gente, puxa vida, atende assim tantos problemas, né, de família, no campo da sexualidade. Às vezes, inclusive, até crianças que precocemente têm problemas na sexualidade. Esse hoje grande dilema que a gente fala é sobre o fator H, homossexualidade. Você sabe que isso, a tendência homossexual, normalmente ela lateja na mais tenra infância. Imagina uma criancinha de 5 anos tendo interesse sexual por pessoa do mesmo sexo. Você vê que isso não é da natureza dessa criança. Tem uma infiltração, sem querer satanizar o problema, mas tem uma infiltração muito maligna. Tem uma brecha nessa cobertura. O que a proteção espiritual, o que a proteção da vida sexual de uma criança tem a ver com o casamento dos pais? Tudo. Tudo a ver. Impressionante. Então, muitos problemas no campo da sexualidade, abusos, às vezes um abuso sexual na infância, uma tendência homossexual, uma saliência sexual precoce. Hora que você vai mapear o comportamento desse casal, muita coisa faz sentido. Impressionante. É um sistema, né? Então, essa questão da sexualidade. Gente, coisa mais importante para você proteger a vida dos seus filhos é o seu casamento. Lealdade, fidelidade no casamento, né? Sexualidade, segunda coisa aqui é a afetividade. A afetividade se manifesta através do carinho, da compreensão, do respeito, paciência ao longo do relacionamento. Então, essa palavra ágape, o amor ágape, é um amor sacrificial, altruístico, né? É o amor de uma mãe, de um pai, não é? E essa é a essência do amor conjugal. E como eu disse, Jesus não colocou o amor no nível de sentimento. Jesus não nivelou o amor de acordo com, vamos dizer assim, a sua carga, a sua química hormonal. Não. Ele colocou o amor a nível de um mandamento. Ah, pastor, mas eu não amo mais o meu cônjuge, eu não sinto mais nada por ele. Você não ama? Amar é um verbo. Exercite, ame, negue-se a si mesmo. Você pode até não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la. Porque não é gostar, é amar. Eu não sinto mais nada. Negue-se a si mesmo. Se coloque no lugar dela, faça esse exercício de piedade, de compaixão, e daqui a pouco você recupera essa carga emocional que você perdeu. Impressionante. O que mais gera essa solidez desse amor ágape é o compromisso de honrar a aliança. Não é sentimento, gente. Sentimento vai, vem, né? É instável. Mas é o caráter, a responsabilidade de honrar uma aliança. O que faz um casamento dar certo? Você fala, olha, mesmo meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria, eu vou honrar minha aliança com ele. E daqui a pouco Deus entra, faz na sua vida, faz na vida dele, as coisas se alinham. Isso é o amor ágape, o amor sacrificial. E a terceira coisa, o amor filéu, companheirismo. Isso proporciona parceria, capacidade de liderar e apoiar. Então, todo esse entrosamento físico, emocional, profissional, ministerial, financeiro, não é? Tudo isso vai gerando na vida dos filhos essa capacidade de estabelecer acordos. Os filhos vão assimilar essa capacidade de trabalhar em equipe. Isso vem da interdependência dos pais. Então, se
filho está numa situação que ele tem que assumir a liderança, ele não vai se sentir inseguro, ele aprendeu a liderar com o pai. Se ele precisa de apoiar o projeto de uma outra pessoa, ele não vai se ver numa crise de identidade, porque ele não foi escolhido para ocupar determinada posição. Para ele, posição não é tão importante, o mais importante é servir. Então, isso vai fazer dessas pessoas que têm uma facilidade de sociabilizar, são pessoas que realmente vão cumprir o seu papel dentro do propósito de Deus. Então, veja bem, gente, são aqui 9 valores. 9 valores. Papel do pai: direção, limites, segurança. Papel da mãe: vínculos, nutrição, organização. E o papel do casamento: uma proteção a nível de sexualidade, afetividade, companheirismo. Muitos de nós talvez tivemos um pai, fomos vítimas de um divórcio precoce, fomos desprotegidos. Ninguém aqui veio de uma família perfeita, mas eu creio que quando a gente entende esses referenciais, aquilo que nós não recebemos da nossa cobertura familiar, nós podemos incorporar através do nosso relacionamento com Deus, porque a imagem de Deus é a família. Criou, pois, Deus o ser humano, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea, os criou. Não é um homem indivíduo que é imagem e semelhança de Deus, é macho e fêmea que é imagem e semelhança de Deus, é família, casamento. A essência da natureza de Deus é relacional. Não sei se você entende isso. Nós podemos receber dele. Eu gostaria de aproveitar esse momento para a gente terminar. Eu queria fazer um ato sacerdotal aqui. Sacerdócio tem muito a ver com representação. É o que? Quem é o sacerdote? O que representa. A Bíblia fala que o sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E eu quero fazer um ato sacerdotal, se você me permite. Mas antes eu gostaria que você curvasse a sua cabeça um pouco, que você pensasse na sua história familiar, relacionamento com seus pais, relacionamento com seus filhos. É interessante como alguns comportamentos têm a tendência de se repetirem. A Bíblia mostra sobre, muitas vezes, um esquema de propagação de iniquidades, ou um entesouramento de promessas, não é verdade? Então, eu gostaria que você pensasse um pouco na sua história. Eu gostaria que agora todos vocês pudessem olhar aqui para mim, tá? Eu gostaria que você olhasse para mim como se eu fosse o seu pai. Isso é uma elaboração sacerdotal profética, tá? E eu quero te pedir perdão. Como seu pai. Talvez seu pai nunca tenha te pedido perdão, não sei. Mas eu quero te pedir perdão. Eu sei que eu não fui um pai perfeito. Muitas vezes eu errei com você.
exagerei de muitas formas. Talvez até questões que envolveram sua vida, seu nascimento. Quero te pedir perdão por ter gerado você fora do casamento, por ter te rejeitado. Quando fiquei sabendo que sua mãe estava grávida de você, sugeri que você fosse abortado. Me perdoa, eu não tinha esse direito. Me perdoa por isso. Me perdoa por ter sido um pai viciado, alcoólatra, palavrões, xingamentos. Disse palavras para você que um pai nunca deveria ter dito. Te peço perdão pelo medo que eu causei na sua vida, a insegurança que eu causei, a vergonha. Quero te pedir perdão por não ter sustentado o lar como eu deveria. Às vezes gastei o dinheiro no bar, com prostitutas. Te peço perdão por não ter me importado com os seus estudos. Nunca te perguntei como é que você estava na escola. Muitas vezes até gastava o dinheiro de comprar os seus materiais com outras coisas. Te peço perdão por não ter dado a atenção que você merecia, que você precisava. Quantas vezes você quis me mostrar uma habilidade, mas eu não tinha nem tempo de olhar para você, simplesmente te tratava como alguém que era inferior. Me perdoa. Me perdoa por ter corrigido você injustamente, por ter sido violento, por às vezes ter maltratado a sua mãe na sua frente. Por ter sido covarde com ela, com você. Eu te peço perdão. Toda insegurança, toda desproteção que eu causei na sua vida, quero te pedir perdão por nunca ter reconhecido os meus erros, sempre me colocando como o dono da verdade. Te peço perdão. Em nome de Jesus. Se for possível, eu gostaria que os casais, aqueles casais que vieram, que pudessem vir na frente de novo, que são responsáveis aqui pelo evento. Eu sei que eles são homens e mulheres de Deus. São pais e mães para essa igreja. Pode ficar aqui embaixo, não, eu vou pedir a gentileza para vocês ficarem embaixo para facilitar o que nós vamos fazer. Desculpa. Se você sente a necessidade de expressar perdão, de receber um abraço do seu pai, da sua mãe, ou expressar gratidão, eu gostaria que você tivesse a liberdade de sair do seu lugar, vir até uma dessas pessoas, como se fosse seu pai ou sua mãe, e expressar isso, porque nós só podemos ser bons pais, boas mães, quando nós temos realmente as coisas resolvidas com os nossos pais. Então, se você sente essa necessidade de receber um abraço do seu pai, da sua mãe, pode ser que seus pais já tenham até falecido, você não fez isso. Tenha liberdade, pode sair do seu lugar, vem aqui.
É um momento de reconciliação. Pais se convertendo aos seus filhos, filhos se convertendo aos seus pais. E Deus vai curar a terra do seu coração, da sua alma. Você vai vencer. Perdoando os pecados dos seus pais, é que você vai vencer os pecados que eles não venceram. Se você precisa de fazer isso, tenha essa liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Pai, no nome de Jesus, nós ligamos aqui na terra esse altar, para que ele também seja ligado nos céus. O Senhor disse que tudo que fosse ligado na terra seria ligado nos céus. Senhor, é que o Senhor possa liberar sobre essas pessoas tudo aquilo que elas perderam, que venha conhecimento, que venha herança, que venha a liberação do seu destino, dos seus dons, da sua vocação, que o Senhor libere. Obrigado, Jesus. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Acho que nós vamos dar um breakzinho. Daqui a pouco a gente volta.